O Deus onipresente. A ciência. Alguns teólogos arriscam, de forma especulativa e muitas vezes desejosa de atrair público para si, explicar o inexplicável para a mente humana. Os considerados célebres cientistas, com muitos dos seus estudos científicos, procuraram explicar o universo. Em virtude do avanço científico, alguns foram obrigados a mudar sua forma de pesquisa e, muitas vezes, desfazer definições acatadas por todos como certas e determinantes, demonstrando, com isto, que o ser humano não é capaz de entender a criação de forma exata e completa. Os estudos científicos merecem, sim, algum crédito, mas sempre devemos ter em mente que os cientistas são seres humanos propensos a erros. O entendimento de alguns resultados científicos foi, até, modificado, após a morte dos seus pesquisadores. Na verdade, o ser humano, por mais bem intencionado e desejoso que seja em avançar em pesquisas com a finalidade do bem humano, nunca conseguirá interpretar minimamente as ocorrências e novidades do universo pouco explorado. Muitos dos cientistas já estão reconhecendo suas limitações, ainda que a própria ciência se multiplique, ou seja, avance em pesquisas científicas. As limitações humanas. Considerando que o ser humano não é capaz de explicar o mínimo, nem de forma científica, de forma exata a respeito da criação, do universo, como poderá, então, acertar sobre a essência do Criador? Na criação, Deus limitou a mente humana a entender o mínimo, não apenas a respeito da criação, mas, principalmente, com relação a Ele mesmo. Portanto, o homem, enquanto ainda estiver nesta terra, não consegue explicar a maior parte das coisas. Deus quis que o homem só ficasse sabendo o básico que seja capaz de analisar e decidir, por livre-arbítrio, no que dar crédito, inclusive escolhendo obedecê-lo ou não. A inteligência humana é capaz de compreender que é apenas uma criatura e, como tal, jamais poderá mudar os desígnios de Deus com relação à sua criação. Poderes limitados. Com o único intuito de preservar o homem da possibilidade de, em maior parte do que já ocorre, tentar praticar a mesma loucura que os anjos caídos, Deus também limitou os poderes naturais do homem, e os estende, em parte, com a supervisão do Espírito Santo. Portanto, o homem é o que Deus quer que seja, e só faz, e decide, quando não há interferência divina, o que achar melhor para si mesmo, cônscio do que poderá ocorrer por suas escolhas, se usar de forma errada suas limitações humanas. A Bíblia como única fonte. Deus deixou registrado em sua única palavra, a Bíblia, tudo o que o homem precisa saber, ainda que minimamente, sobre sua essência divina. Vamos examinar os textos, com a mente aberta a entender que, assim como todo ser humano, podemos dar interpretações erradas sobre o que cremos. Por isto, atenha-se mais aos textos bíblicos que às interpretações. Salmo 139. Davi, rei de Israel, em Salmos, no capítulo 139, versículos 1 a 18, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu o seguinte: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso,
e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grandes são as somas deles! Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo ainda estou contigo. Vencendo batalhas. Não transcrevi os versículos 19 a 24, por não se referirem ao atual estudo. Nos versículos 19 a 22, como rei de Israel, Davi pede a Deus para matar os inimigos, claro que na guerra, porque ele viveu todo o seu reinado em guerras. Por isto, Davi confiava vencer as guerras contra os inimigos, rogando a vitória, confiando apenas no poder dos atributos de Deus. Conforme os versículos 23 e 24, Davi termina afirmando que reconhece que Deus sondava e conhecia o coração e os pensamentos dele. E se, porventura, ele praticasse algum mal, que Deus o guiasse pelo caminho certo, que não era outro senão, tão somente, o caminho de Deus. A essência de Deus. A essência de Deus diz respeito às suas características e existência própria eterna, incluindo seus atributos, ou seja, o que o caracteriza como o único Deus. Dentre todos os atributos eternos de Deus, 3 são muito estudados pelos teólogos, quais sejam a onipotência de Deus, a onipresença de Deus e a onisciência de Deus. O salmista e rei Davi, inspirado pelo Espírito Santo, expõe no Salmo 139 esses 3 atributos e, em perfeita humildade diante do Altíssimo, reconhece sua magnificência e a impossibilidade do homem conseguir entender esses atributos, mas afirma que, mesmo sem os entender, confia e crê profundamente. Tanto que, no versículo 6 ele diz: tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Inquestionavelmente, Davi confessa que reconhece as limitações humanas. Atributos de Deus. A onipotência eterna de Deus diz respeito a todo poder que só é inerente a Deus e a ninguém mais. A onipresença eterna de Deus diz respeito à sua localização ilimitada, sem possibilidade alguma de ausência em qualquer lugar no universo ou fora dele, também inerente somente a Deus. A onisciência eterna de Deus diz respeito ao seu conhecimento ilimitado, sendo somente Ele, e ninguém mais, capaz de saber todas as coisas, ao mesmo tempo, pois Ele é a própria sabedoria, em qualquer época, lugar ou situação. Cada atributo está ligado intrinsecamente e diretamente ao outro. A onipresença de Deus. Neste estudo, ater-me-ei apenas a abordar dentre os atributos eternos de Deus a sua onipresença. Examinando textos bíblicos. Conforme o texto já lido de Salmos, capítulo 139, dos versículos 1 ao 18, os atributos da onipotência, onisciência e onipresença de Deus, que são atributos individuais, atuam em conjunto. A onipresença eterna de Deus diz respeito à sua localização ilimitada, ou seja, sem limite algum, sem possibilidade alguma de ausência em qualquer lugar no universo ou fora dele. Resumindo, Deus está em todos os lugares, conhecidos ou não pelo homem, ao mesmo tempo. Os atributos de Deus são, conforme o próprio salmista e rei Davi, inspirado pelo Espírito Santo, no versículo 6, do Salmo 139, sem condição alguma do homem conseguir explicar. Como pode Deus estar em todos os lugares do universo e fora dele ao mesmo tempo? Para a mente limitada humana, isto seria impossível, mas como o Criador é Deus, o que seria impossível a ele? Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram somente em espírito até que Deus, o Filho, viesse ao mundo em carne, assumindo a natureza humana, não deixando de ser também divino.
Com este feito, Deus, o Filho, passou a ser Deus e homem. Como Deus, ele sempre existiu. Como homem, a partir de cerca de 2000 anos. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na natureza divina, estão em todos os lugares ao mesmo tempo, sendo portanto ilimitado em localização eterna divina. Deus, o Pai, determinou que só aceitaria sacrifício e sangue puro como pagamento por todos os pecados de cada ser humano, pois todos os seres humanos são pecadores, e como pecadores, jamais podem pagar um preço tão alto que são os próprios pecados para a consequente entrada no céu, sem mancha alguma de pecados. Por isto, Deus decidiu que o Filho viesse ao mundo, como homem, com uma nova natureza, a segunda natureza, a natureza humana, para ter sangue, e com seu próprio sangue pagasse todos os nossos pecados, em sacrifício de morte de cruz. E assim foi feito. Este é o verdadeiro amor. Amor por quem nunca, jamais mereceria. O Senhor Jesus Cristo, em sua natureza humana, tendo sido morto na cruz, ao terceiro dia da sua morte ressuscitou com o mesmo corpo físico que morreu, em carne e ossos, só que, agora, glorificado para nunca mais morrer, e subiu ao céu. Ele está sentado, como homem, com seu corpo físico, à direita do trono do Pai, e só Ele e o Espírito Santo são capazes de interceder junto ao Pai, por nós. Tudo aconteceu pelo seu inexplicável e grande amor pelos seres humanos. Agora, o Senhor Jesus Cristo passará a eternidade futura com duas naturezas, a divina, que sempre existiu, e a humana que recebeu há cerca de 2000 anos. Quando o Senhor Jesus Cristo diz que estaria com a sua igreja todos os dias até a consumação dos séculos, ele está afirmando que está conosco em espírito como Deus, que é ilimitado em localização, e em unidade com o Espírito Santo, ele habita em nós. O Espírito Santo também é chamado na Bíblia de Espírito de Cristo. Veja em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Agora, é evidente que a natureza humana, a segunda natureza, como homem, do Senhor Jesus Cristo, que está no céu em carne, com corpo físico, como ressuscitou, voltará um dia para arrebatar todo aquele que arrependeu-se verdadeiramente dos pecados e converteu-se somente a Ele, recebendo-o como único Salvador e Senhor. Continuando somente com a Bíblia. Vamos agora rever os versículos de Salmos, no capítulo 139, já lido, que atestam que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, em virtude de sua onipresença. Versículos 7 a 12 dizem o seguinte: Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás; se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz, à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Não adianta. Ninguém, mas ninguém mesmo consegue esconder-se de Deus, pois Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Alguns dizem que seria impossível Deus, por localização existencial, estar no inferno porque senão estaria também dentro de seitas visivelmente e reconhecidamente diabólicas. Uma coisa é você encontrar-se em um lugar onde existe perversão e concordar com o que está sendo feito ali. Outra coisa é você encontrar-se em um lugar onde existe perversão e não concordar com o que está sendo feito. O livre-arbítrio, ou a liberdade de crença e escolha, impede que Deus, por seu inexplicável amor, destrua novamente o ser humano e, com ele, o mundo. Caso Deus tivesse que aniquilar as coisas do mundo que ele não concorda, quanto você acha que existiria de criaturas em cima da terra? Se você respondeu que nenhuma, acertou. A graça e a misericórdia de Deus são o único motivo que não permite que ele condene todo mundo. Foi por isto mesmo que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Deus não interfere na maior parte das ações e atividades humanas, a não ser que constate que seja extremamente necessário. O versículo 8 do Salmo 139 diz que Deus está também no inferno. Por que não estaria? Isto é literal, e não figurativo. Mas,
No inferno. Isto mesmo, no inferno. Você já tentou misturar água com óleo? É como água e óleo, jamais poderão se misturar, ainda que estejam no mesmo lugar. 2 exemplos bem práticos são: primeiro exemplo, Maria teve em seu ventre o Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo uma pecadora. Sim, Maria nasceu, como todo ser humano, com a única exceção do Senhor Jesus Cristo, pecadora. Ela mesma reconheceu isto. Ela disse, conforme está registrado no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, versículos 46 e 47, que diz: Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Ela reconheceu que foi salva por Deus. É impossível alguém ser salvo se antes não estivesse perdido ou perdida. Maria, humildemente, reconheceu que era perdida e foi salva por Deus. O Senhor Jesus não se contaminou com o corpo de pecados de Maria, porque sua carne foi gerada pelo Espírito Santo. Veja o que está escrito, de acordo com o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 1, versículos 18 a 20, que dizem: Ora, o nascimento de Jesus foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículos 10 a 12 e 23, afirma que todos os seres humanos, incluindo Maria, são pecadores. O único, como homem, que nunca cometeu pecado foi o Senhor Jesus Cristo. Veja, como está escrito: Não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Segundo exemplo, quando algum pecador se arrepende dos pecados e se converte ao Senhor Jesus Cristo, é salvo, livre da condenação eterna ao fogo do inferno, e recebe o Espírito Santo para habitar. Isto mesmo, habitar dentro de seu corpo pecador. Veja o que foi escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, de acordo com sua carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, nos versículos 9 e 10, inspirado pelo Espírito Santo, disse: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava morto na carne, antes de ressuscitar, foi ao inferno. Sim, ele entrou no inferno antes de ressuscitar e pregou aos espíritos que já estavam lá desde o tempo de Noé, e nunca mais sairão de lá. Veja o que o apóstolo Pedro escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, em sua primeira carta, no capítulo 3, versículos 18 a 20, que diz: Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. Pode estar onde estiver, Deus sempre será incontaminável. Todas as coisas se movem dentro de Deus. Portanto, é evidentíssimo que Deus está em todos os lugares, ao mesmo tempo,
Ou seja, Deus é onipresente. Ninguém escapa nem consegue se esconder de Deus, pois Ele vê todas as coisas. Há um outro texto que atesta essa evidente realidade. Lucas narra, no livro de Atos, no capítulo 17, nos versículos 22 a 30, quando o apóstolo Paulo está pregando o evangelho em Atenas, no Areópago, há alguns filósofos que criam em diversas supostas divindades, e, no meio havia um altar onde estava escrito ao Deus desconhecido. Isto para quem quisesse adorar qualquer uma suposta divindade que não estivesse sendo ali representada se direcionasse a esse tal altar. O apóstolo Paulo, aproveitando esse altar, disse assim, inspirado pelo Espírito Santo. E, estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Veja que o apóstolo Paulo chega a citar algo escrito pelos poetas deles, e reafirmou como verdade. Com certeza, o Espírito Santo não teria usado o apóstolo Paulo para reafirmar os escritos desses poetas, se estivessem errados, nem com a intenção de agradar quem quer que seja. Portanto, o que esses poetas disseram a respeito de ser geração de Deus estava correto, e mesmo se algum filósofo tivesse escrito algo sobre Deus sendo correto, não estaria errado o apóstolo Paulo copiar, pois o tal escrito teria sido confirmado pelo Espírito Santo. Em alguns dos escritos do apóstolo Paulo, ele indica que o que estava afirmando era da parte dele, e não do Senhor. Só que, se o que Paulo escreveu não fosse de acordo com a vontade de Deus, jamais o Espírito Santo teria concordado, fazendo-o escrever, mesmo tendo sido do parecer de Paulo. Observe o que o apóstolo Paulo disse a respeito da onipresença de Deus, conforme o texto que já citamos agora, em Atos, capítulo 17, versículos 27 e 28. Vamos ler novamente. Para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Paulo afirmou que o mesmo Deus não está longe de cada um de nós, ou seja, não está longe de ninguém. O que significa que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Paulo ainda reforça essa afirmação dizendo que nele nos movemos. Peixes no oceano. Costumo sempre exemplificar a onipresença de Deus em relação a todos os homens, de forma simples para que cada um entenda bem. Vamos figurar, grosseiramente, Deus como um oceano. A diferença de Deus para o oceano, em verdade, é que o oceano é criação de Deus e tem limitações em sua extensão, e Deus é o Criador e não tem limitação alguma. Mas, apenas para exemplificar, para que você entenda melhor, vamos fazer essa comparação. Vamos supor que Deus seja o oceano e nós os peixes. É nesse sentido que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, e nos movemos dentro dele. A extensão do oceano é muito maior que a de todos os peixes. Deus não tem limites de localização. Então tudo o que existe se move dentro dele. Por isto,
Não há lugar algum que ele não esteja. Em sua eterna onipresença, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Neste caso, nós, os peixes do exemplo, vivemos e nos movemos sempre dentro do oceano. Portanto, analisemos nossa vida sabendo que ninguém se esconde de Deus porque Ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo, em virtude de sua onipresença eterna. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas, patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus, capítulo 4, versículo 13.